Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo, com o sinal chegando de imagem, de som. Vamos ver. Estamos, está tudo certinho. Muito boa tarde, comecinho da noite aí para vocês, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido pelo seu anfitrião, Doni Correia, eu mesmo, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em estética e história da arte, e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, além de professor nas áreas de cinema e história da arte. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, não deixe de se inscrever, fazer aquele ritual todo. Hoje a gente vai falar bastante, né, de questões ritualísticas e símbolos. Vai aí, então, assinando o canal, inscreva-se, badalhe a sineta, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, vá dizendo para a gente o que você acha do nosso conteúdo, porque assim a gente vai domando o algoritmo e vai ampliando esta teia de ideias para que a gente atinja mais pessoas e traga aí para o nosso canal mais teiudos e teiudas, né, que vão, com certeza, contribuir bastante aqui com a gente. Eu preciso também já dar um feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois, e aos papais que muitos fazem o papel de mamães aí também, né? Mais cedo já estive com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha esposa aí para celebrar, e esse Domingo é Freud está começando um pouco mais tarde hoje, né? Às 18 horas, justamente para que a gente pudesse celebrar o Dia das Mães com a minha querida Zuleika Manprim, minha mãezinha, e com a minha irmã, a Sani, e com a Luciana, minha esposa, e para que vocês pudessem também ter tempo para poder celebrarem aí com as suas mães, sem perder aí o nosso programa ao vivo, não é? E, inclusive, eu já vou dando aqui boa tarde para quem chegou e boa noite, né? Olha aí o Flávio Tadeu, bom domingo e um grande abraço a todas as mamães. A Sani Correia, minha irmã querida, psicóloga, boa noite. Nós temos aqui a Sandra Almeida, de Fortaleza, presente. Muito obrigado, Sandra, aí, né? Pela audiência, com muita honra. Me considero uma teiuda, ai que legal, tá vendo? Você também pode ser um teiudo, uma teiuda, vindo aqui se inscrever no canal. E se quiser e puder, apoiar também, né? A gente tem aí o Superchat para vocês poderem dar as suas contribuições ao canal. Nós temos a chave Pix aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Vocês podem depois, se reassistirem a essa live, podem deixar um valeu demais. Tudo isso é revertido para a melhoria do canal, tanto em termos tecnológicos quanto em conteúdo. Temos mais pessoas chegando aqui, ó. Nós temos a Cristiane Marçom dando boa noite a todos. Muito obrigado, Cristiane, que está sempre com a gente também, acompanhando o nosso trabalho. E, claro, minha mãezinha, que eu sempre falo, né? A primeira a chegar e a última a ir embora, Zuleika Manprim, dando boa tarde a todos. Muito bem. E também, agora mesmo, chega Luzia Queiroz, né? Dando boa tarde também para mim e para vocês. Muito bom, gente. Perdão. Hoje, como é Dia das Mães, eu escolhi falar sobre um tema, né, enfim, afinado com a data e com a efeméride, né? E como vocês viram aí, a gente vai conversar sobre um filme que, na época de seu lançamento em 2017, causou uma série de polêmicas aí entre os cinéfilos, entre críticos, entre fãs e haters do Darren Aronofsky, que é o filme Mãe, né? Um filme que eu assisti à época e reassisti agora para poder conversar aqui um pouco com vocês. Separei um artigo aqui também para a gente ler junto e eu vou comentar um pouco a respeito, né? Vou permeando, né, esse artigo com os meus comentários, porque é um filme que realmente, né, o Darren Aronofsky, eu tenho um vídeo aqui no canal que vocês podem procurar depois, né? Ele não é tão antigo, ele foi feito agora, no começo do ano, por ocasião do Oscar, sobre o filme A Baleia, né? E lá
eu comentei que o Darren Aronofsky ele tem uma cinematografia bastante sui generis, ele é um autor que soube se colocar no cinema de entretenimento, então muitas vezes os filmes dele acabam frustrando expectativas de alguns espectadores e surpreendendo outros, né? Eu, por exemplo, sempre me surpreendo com a capacidade que o Darren Aronofsky tem de trabalhar, né, uma espécie de temática recorrente, que eu vou falar daqui a pouco, no trabalho, na obra dele, melhor dizendo, como esses elementos, né, eles vão reaparecendo, mas de maneira muito cifrada, e isso não estraga o entretenimento do filme em si também. Então, ele está conversando com uma parcela que gosta de ficar procurando, né, sinais e símbolos e o pelo em ovo, como eu costumo dizer, e agrada também aqueles que querem um bom entretenimento cinematográfico, né? Então, o Darren Aronofsky, ele, só fazendo uma rápida contextualização sobre a carreira dele, né? Ele surge no final dos anos 90, dessa geração que surge no final dos anos 90, quando o cinema estava mudando bastante, né? As temáticas estavam mudando bastante, e ele faz o primeiro filme dele em 98, chama-se Pi, né? Que é a letra do alfabeto grego, que na matemática tem um valor lá, né? 3,141 e vai embora. E é um filme que tem já os primeiros sinais de uma simbologia, né, de um certo padrão que o Aronofsky vai adotar nos anos seguintes, nas obras seguintes. Então, por exemplo, Pi é um filme que trata de um rapaz jovem que é meio que um geninho da matemática, assim, e ele tem para ele que a Bíblia, né? Porque é aquilo que eu falo, já vou entregar aqui antes, né? O Aronofsky ele trabalha na obra dele muitos elementos do judaico-cristianismo, né? Aronofsky, judeu, né? Família judia, então ele traz esses elementos do ponto de vista filosófico da Bíblia e da cultura judaica para dentro dos filmes. Então, em Pi, o personagem principal tem uma ideia fixa de que ele pode chegar a uma fórmula matemática perfeita que explique tudo no mundo a partir da decodificação da Bíblia para números. Então, é como se fosse um grande cálculo deixado por Deus aí para explicar o universo, né? Para explicar o mundo e o universo. Depois, Requiem para um Sonho, né? Que é o filme dele que explodiu comercialmente, mesmo que trouxe ele para o cinema comercial. É um filme cruel, duríssimo, meu Deus do céu, né? Estava revendo ontem, inclusive. Nossa, como torturante aquele filme, né? Mas é belíssimo. Também se passa no seio de uma família judaica, né? Os Goldfarb, né? Que é um sobrenome, acho que relativamente comum, né? Nos judeus, né? Eu conheço vários Goldfarbs, né? Não só no Brasil, mas fora. É um sobrenome bastante comum. E o cinema do Darren Aronofsky também tem um outro elemento. Bom, a gente vai encontrar o filme dele, Noé, né, que aí já é expressamente baseado numa passagem do Velho Testamento, portanto, da Torá, né, ligado à Torá, ligado ao mito de Noé a partir do judaísmo. E a baleia também, se vocês assistirem ao vídeo que tem aqui no canal, vocês vão ver que eu também explico como isso está presente lá, né, no filme agora, com o Brendan Fraser, que ganhou o Oscar de melhor ator. Não é por menos, ele está maravilhoso no papel daquele professor com obesidade mórbida, e é um filme muito comovente, né, e também muito instigante. E o filme, né, Mãe, talvez seja aquele em que o Aronofsky mais cifrou ideias. Tem a fonte da vida, a fonte, né? A fonte da vida em português, né? The Fountain, em inglês, que é a fonte, que é uma história também que se passa em 3 tempos diferentes, tem toda a mitologia dos cavaleiros templários, dos cavaleiros medievais, aí vai para o futuro, volta para o presente. Mas Mãe é um filme que pretensamente quer falar sobre a vida de um casal dentro de uma casa que está sendo reconstruída depois de um incêndio e acaba caminhando
para uma série de fatos que metaforizam justamente elementos que têm a ver com a própria filosofia por trás da Torá, da Cabala, do judaico-cristianismo e até do próprio catolicismo, porque, né, o catolicismo herda esses mitos a partir do Velho Testamento, né? E é um filme que eu me lembro na época, é muito interessante, porque dividiu opiniões, rachou, recebeu críticas mistas. Houve quem odiasse, houve quem amasse. No Festival de Veneza, onde o filme foi apresentado pela primeira vez, metade da plateia vaiou, metade aplaudiu. A gente sabe que nesses festivais grandes, tipo Berlim, Veneza, Cannes, é comum, né, o público se manifestar assim, né, explicitamente com vaias ou com aplausos, isso faz parte do jogo já. Então, na verdade, não chega a ser nenhum insulto o caso das vaias, né? Como diria Jean Cocteau, poeta e também cineasta, né? Aquilo que vaiam em você, você tem que cultivar, porque é o que te representa de fato, né? Então, o Aronofsky aí recebeu críticas mistas, justamente porque as pessoas não entenderam muito bem o que ele quis dizer num primeiro momento com o filme Mãe. Por quê? Porque é um filme que ele não tem uma relação direta de causa e efeito entre as ações que vão decorrendo ao longo da produção, né? Ao longo das 2 horas de filme, né? O filme tem 121 minutos, precisamente, com créditos. E não tem uma relação de causa e efeito. As coisas elas simplesmente vão se dando sem que necessariamente haja uma causa anterior para isso e sem que necessariamente vá gerar uma consequência que, do ponto de vista da narrativa, da jornada do herói, ou seja, a narrativa convencional, isso tem uma explicação lógica, né? Aliás, o filme é todo ilógico, né? E isso as pessoas acharam bastante bastante estranho, né? A trama do filme ela é muito simples, na verdade, né? Se a gente for tirar toda a simbologia, é a história de um casal. Nenhum personagem nesse filme tem nome, é importante dizer isso, né? O Javier Bardem faz o papel que é identificado como ele, him, né? Ele. E aí eu já vou entrando, né, nas primeiras interpretações que foram dadas ao filme, que tem a ver com uma parábola, que tem a ver com parábolas bíblicas, com momentos bíblicos e também momentos de relação do homem com a religião, tanto no passado como na contemporaneidade. Que é casado com uma moça que é bem mais jovem que ele, não é bem mais jovem, mas é mais jovem, né? Vivido pela Jennifer Lawrence, né? Que é a mãe, né? Que é a esposa dele, né? Que é a mãe do título. Então, esse casal vive numa casa confortável de campo, né? Uma casa grande, uma casa antiga, que a gente entende no começo que ela pegou fogo e a Jennifer Lawrence, né, a personagem da Jennifer Lawrence, está reconstruindo a casa, enquanto o Javier Bardem é um escritor. Na verdade, não fica claro se ele é escritor e poeta ou só poeta, mas ele começa o filme com um bloqueio criativo, né? Ele tem uma sala onde ele cria e ele guarda lá também uma pedra, uma espécie de... é como se fosse uma pedra, mas também parece assim um objeto de vidro, né, disforme e tal, que é algo que ele acalenta, né, com muito cuidado e tal. Aquilo é como se fosse uma relíquia. E depois ele vai até explicar, né, isso aqui foi a única coisa que sobrou do incêndio e agora minha esposa está me ajudando a recuperar esse lugar. Graças a ela eu consegui, né, salvar isso aqui que é a alma, né, o espírito da minha criação. Então, a todo momento, né, o filme vai dando essas indicativas para o espectador de que ele está metaforizando, na verdade, Deus, né, no sentido judaico-cristão, através do Javier Bardem, e a Jennifer Lawrence seria a Mãe Terra, Gaia, né, que a gente conhece da mitologia, que é a Mãe Terra. Inclusive, existe uma teoria, né, chamada Teoria de Gaia, do James Lovelock, né, um autor que é envolvido com ecologia e tal, e que ele defende que, na verdade, o planeta Terra é um organismo vivo, né? A Terra é um organismo vivo que reage à interação com os humanos. Então, se nós estamos destruindo
a Terra ela vai reagir de uma maneira e tem reagido de fato, né? Se nós preservamos, ela reage de outra forma. Agora, tem uma coisa sobre... Ó, a Nê Santana aqui já está aparecendo também. Ó. Boa tarde, Nê Santana, dando boa tarde para nós, né? Espero que deixe depois um de seus belos poemas aí para ilustrar nossos comentários, porque sempre os deixa, né? E é com muito carinho que eu agradeço aí a sua presença. Então, tem um detalhe no título do filme, né? Que é Mother, né? Em inglês, e em português também saiu assim, mãe, com um ponto de exclamação. Quando você coloca o ponto de exclamação, você já está mudando o sentido do título e, de uma maneira não verbal, está já entregando algumas coisas importantes sobre o que é o filme. Porque se o filme chamasse, a gente fala, né? Você assistiu ao filme do Aronofsky, o Mãe, mãe, mas assim, com um ponto de exclamação, o título ele vira, na verdade, uma coisa fática, né? Uma exclamação fática, algo de admiração, ou de medo, ou de espanto, né? Mãe! Né? Então, isso é algo importante para a gente entender também o que está aí embutido em toda a trama, né, do filme Mãe. Então, esses dois são um casal que estão ali, formam um casal que estão ali nessa casa. Ela está reformando a casa. A primeira cena do filme é justamente muito importante para entender, inclusive, essa chave interpretativa da criação de Deus e tal, porque no começo a gente vê umas imagens de uma casa, a câmera percorre, né, a casa e vai fazendo fusões entre marcas de de incêndio e coisas velhas e destruídas, né? Coisas que estão ali no pó mesmo. E, ao mesmo tempo, essas fusões elas dão vida à casa, né? A casa meio que ressurge e a Jennifer Lawrence acorda de manhã, procura o marido dela ao lado, assim, e não encontra, vira-se e diz, querido, né? Ela diz baby, né? Olha aí, porque essa é uma tradução que se perde, né, para o português, porque baby em inglês tem esses dois sentidos, né, de querido, querida e de bebê mesmo, né? Em português a gente perde isso, né? Ela diz querido, né, procurando ele. E a história começa, né? E a gente entende que esse escritor, esse criador, ao longo do filme, a gente não vai ter nenhum tipo de explicação a respeito da carreira dele. A gente só sabe que ele é alguém idolatrado, veja só, né? Que interessante. E ele é um escritor, um poeta, que está com bloqueio, ele não consegue criar, né? Olha que interessante, né? Se a gente olhar para um filme do Ingmar Bergman, lá de 1962, eu acho, chamado Luz de Inverno, né? O padre, ele está com crise de fé porque ele diz que Deus está mudo, Deus não está falando comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus me guiando, né? E aqui a gente vê essa figura que seria numa representação de Deus que não consegue criar, né? E a Jennifer Lawrence, pelo contrário, ela está criando porque ela está reformando a casa, né? Que foi incendiada. Bom, ocorre que num dado momento lá da história vai chegar à casa desses dois um estranho vivido pelo Ed Harris. Eu adoro o Ed Harris, né? Ele é um ator assim que qualquer papel que ele pega é maravilhoso, né? E o Ed Harris então chega nessa casa de uma maneira desavisada, assim, ele não avisa, né? Quer dizer, ele bate na porta e vai entrando, né? A única coisa que a gente fica sabendo dele é que ele é um médico que se mudou ali para a região faz pouco tempo, e o Javier Bardem, né, ele, né, da história, o recebe como se ele já tivesse intimidade com esse homem, né? E esse homem diz: eu admiro muito o seu trabalho, quero muito, né, conhecer o que você está fazendo, eu sou fã das suas criações e tal. A minha irmã está dizendo que o Ed Harris é o crush dela, né? O Ed Harris é ótimo, né? Nesse filme ele está particularmente muito bem, porque como ele faz um médico que a gente entende que ele deve estar em algum processo sem volta de uma doença, sei lá, tipo câncer,
né? Porque ele tosse muito, ele fuma muito e bebe muito, mas ele fica tossindo o tempo inteiro, passa mal, vomita, né? Então ele está num processo assim de decadência física nesse filme. E ele é convidado para entrar em casa, na casa dos dois. O Javier Bardem convida-o a passar a noite lá sem consultar a sua esposa, a Jennifer Lawrence, e isso vai acontecer muito, tá, gente? Ele vai tomando atitudes, a revelia da opinião da esposa dele, que na época as pessoas falaram, mas o filme é misógino, o filme é machista. Gente, deixa eu falar uma coisa. É óbvio que a gente tem que combater todo tipo, né, de preconceito e todo tipo de comportamento como machismo e como misoginia. Mas também não dá para ficar encontrando coisas para você colocar esse rótulo em tudo. O Darren Aronofsky precisou construir um personagem que, de fato, passa por cima das opiniões da esposa e das vontades da esposa, porque ele está tentando construir um determinado discurso ali. Ele não está querendo reforçar que aquilo é um comportamento legal, né? Ele está mostrando, pelo contrário, ele vai mostrar que tudo isso, na verdade, faz com que nós cheguemos ao mesmo apocalipse que a Bíblia diz para a gente que vai haver, né? Então, do Velho Testamento, ele vai até o fim do Novo Testamento, que é o que vai acontecer de fato no final desse filme. E desculpem, eu vou ter que dar spoiler, né? Tomara que a maioria de vocês já tenham assistido a esse filme, porque ele é de 2017, portanto, segundo o meu teto máximo antes do spoiler, que são 5 anos, já ultrapassou, né? Então eu já estou autorizado a dar spoiler aí desse filme, inclusive para poder trazer as questões que eu quero tratar aqui ao longo, né, dessa live. Então, o Ed Harris, ele chega nessa casa, ele também não tem nome, como eu disse, nenhum personagem tem nome, passa a noite lá, ele passa muito mal a noite, porque ele fica tomando uísquinho junto com o Javier Bardem, e depois tem uma cena que é muito emblemática também, que ele está vomitando na privada e a Jennifer Lawrence entra no banheiro e o Javier Bardem está meio que amparando ele, né? Falando, vai, põe para fora tudo, né? Põe tudo para fora. Os diálogos desse filme são muito interessantes também, porque eles são meio enigmáticos, né? E vão reforçando essa ideia da reconstrução do mito de Deus e do mito de Gaia, por meio da vida de um casal que seria relativamente comum. Então, o Ed Harris está lá passando mal e tal. Quando a Jennifer Lawrence entra no banheiro, a câmera mostra o que seria uma espécie de um ferimento assim nas costas do Ed Harris, que o Javier Bardem cobre com a mão, assim, e fala, deixa a gente um pouco sozinho aqui e tal, né? Ele tá bem, ele vai ficar melhor. Então é também essa coisa das chagas, né? De um Jó, talvez, né? De um Jó bíblico, ou depois a gente vai poder fazer a comparação aí desse personagem com a esposa dele, com os filhos, porque no dia seguinte chega na casa a esposa desse personagem e também já vai sendo convidada a entrar, e ela é muito entrona, né? Ela vai entrando como se a casa fosse dela, vivida pela Michelle Pfeiffer. Então, olha o quarteto que a gente tem aqui, né? Jennifer Lawrence, maravilhosa, Javier Bardem, dispensa comentários, Ed Harris, impecável, e Michelle Pfeiffer, sensacional. Então, o quarteto aí é forte, né? E ela vai chegando como se não houvesse amanhã, como se a casa fosse dela. Vai tomando liberdades, tira as roupas da Jennifer Lawrence da máquina de lavar dela, da casa dela, da Jennifer Lawrence, e bota as delas, faz bebida, né? Faz drinks ali. Ela gosta de beber muito, ela e o marido, né? Bebem o tempo inteiro. E formam um casal sequioso, um casal assim que, mesmo ele estando bastante debilitado, eles ficam ali, né, se beijando, se atracando, né, um casal assim transante, digamos, né, e isso causa incômodo, lógico, na Jennifer Lawrence, mas o Javier Bardem não tá nem aí, ele continua fazendo as coisas dele, e inclusive incentivando esse casal a ficar lá o tempo que for preciso e tal. Então, é um casal licencioso em todos os aspectos, né? E muito se foi dito que, na verdade, a presença desses dois seria uma representação de Adão e Eva, já que o Javier Bardem é Deus, então o Ed Harris seria Adão e a Michelle Pfeiffer seria Eva, né? Os primeiros, o primeiro homem, a primeira mulher,
né, a serem criados, mas há outras chaves interpretativas também que eu vou falar quando eu ler o artigo aqui que eu separei para vocês, né, e falar um pouco mais sobre essas questões. Esse casal é tão intrometido que eles toda hora tentam entrar num quarto que só o Javier Bardem entra, que é o escritório dele, onde está aquela pedra, né, que eu falei, que é como se fosse uma pedra fundamental de alguma coisa. Aquele é o escritório do Javier Bardem, então ninguém entra lá e a Jennifer Lawrence fica tentando a todo tempo tirar eles de lá, falar, não entra aí, por favor, sai daí, ele não gosta que entrem aí. E eles entram uma hora e derrubam a pedra, e ela se quebra, se parte. Na verdade, não é pedra, parece pedra, mas na verdade é um vidro, é como se fosse um pedaço de vidro disforme, assim, que lembra um pedaço de pedra, mas é um vidro ao mesmo tempo, né? Um cristal, como se fosse um cristal. E cai e quebra, e ele fica alucinado, né? O Javier Bardem, ele fica puto da cara, ele xinga, ele fala, saiam daqui, e tal, e parece que a coisa vai melhorar um pouco, porque esses dois que chegaram ali, começaram a tomar conta da casa, vão ter que ir embora. Mas aí piora, porque chegam os filhos desses dois, do nada também, os dois filhos jovens, né? Brigando um com o outro, ó, que interessante, né? Adão e Eva, Abel e Caim, não é? Porque chegam brigando, dizendo, o pai tá deixando todo o dinheiro para ele, não tá deixando nada para mim, ele vai morrer e tal. Então, a briga por causa da usura. Essa briga vai descambar para um confronto físico entre os dois. E um mata o outro, olha que interessante, né? Um bate no outro tanto que ele acaba, de fato, sendo levado para o hospital, mas morre. Nessa mesma noite, todos retornam, a Jennifer Lawrence fica na casa sozinha, com o outro irmão, que é o assassino, né? É o Caim. E ele diz o seguinte para ela, né? Você tá achando, né, que o meu pai é bonzinho, que ele era bonzinho, que se danem vocês todos e tal, e some, vai embora, simplesmente sai da história. Naquela noite, né, o filho que estava no hospital falece de fato, e todos voltam para casa, né? O casal, a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris, voltam para casa do Javier Bardem e da Jennifer Lawrence, e meio que obrigam a Jennifer Lawrence ali a compactuar com uma espécie de ceia. Porque, assim, na cultura anglo-saxã é mais comum do que... Nós, brasileiros, a gente não tem esse costume, mas acho que, principalmente nos Estados Unidos, quando falece alguém, é comum que depois do sepultamento, a família, né, e os parentes mais próximos, os amigos e amigas mais próximos, organizem uma espécie de almoço ou de jantar, né, em homenagem ao falecido, né, para homenagear pela última vez o falecido. Então é isso que acontece. Só que aí começam a bater na porta o tempo inteiro uma série de pessoas que ninguém ali conhece, a não ser o casal ali que chegou, e vão chegando já, a Jennifer Lawrence abre a porta, eles vão entrando, dá o casaco para ela guardar, como se aquilo não, né, fosse um lugar público, um lugar que pode chegar e fazer o que quiser. E essa recepção ela começa a virar uma baladinha, quase, né? E o Javier Bardem tá lá na dele, tipo, não, tudo bem, a gente precisa recebê-los bem, por favor, né? Vamos tratar bem a visita e tal. E aquilo começa a tomar uma dimensão insuportável para Jennifer Lawrence, porque ela passa o filme só doando, né? O tempo e as coisas dela para os outros, e ela nunca é ouvida, né? Ela não consegue nem se expressar. Eu sei que essa recepção fica uma coisa caótica, derrubam, quebram coisas da casa, né? A pia, que ela falava, não, ela fica batendo na tecla, né? Não senta na pia porque ainda não está fixada direito na parede, não senta na pia, o pessoal senta e quebra tudo, estoura o cano, ela é obrigada a ir fechar o registro de água no porão. É aí que a gente descobre também que o porão tem uma parede falsa que mostra que dá num túnel. Olha que coisas, né? Tem um túnel onde fica o repositório de gás ou de óleo para a energia da casa, né? E aí, quando todo mundo vai embora, ela, né, finalmente, ela se expressa ali para o Javier Bardem. E tem uma questão aqui
que eu esqueci de falar, que a Michelle Pfeiffer o tempo todo fica apurrinhando a Jennifer Lawrence por conta dela não ter filhos. E o Javier Bardem é mais velho que ela fala assim, você vê, né, quando eles ficam velhos, eles querem filhos, se você não for capaz de ter filhos, fica julgando as lingeries dela, né, falando, também com essa calcinha que você usa, né, não vai dar para fazer filhos, né, o cara não vai estar interessado em transar com você, enfim, fica enchendo o saco dela. E quando todo mundo vai embora, ela expressa esse descontentamento e parece que a vida volta minimamente ao normal. Os dois se envolvem, ela engravida, ele volta a escrever, né? Mas isso não vai durar por muito tempo, porque a partir do momento que ele publica a nova obra dele, a casa dele vira uma espécie de antro de peregrinação. É impressionante como isso sim fica explícita a referência a um deus, né? As pessoas vêm bater na porta, vira aglomeração. Ele começa a convidar todo mundo para entrar na casa dele, para autografar o livro. O pessoal. E aí é que o filme toma um caminho completamente surreal, porque daí a casa se transforma em tudo que você puder imaginar de violento e de simbólico para grandes guerras e conflitos que já tivemos e ainda temos na história da humanidade. De repente aparece o corpo de polícia batendo em manifestantes e religiosos rezando e bomba de gás lacrimogênio, e a gente já não está mais na casa deles, né? A gente está num universo à parte, paralelo. Até que ela acaba dando à luz um filho, né? Que o Javier Bardem ajuda ela, eles se trancam numa sala para se livrar dessas pessoas, e ela fica falando o tempo todo, fala para eles irem embora. E o Javier Bardem fala, não, eu não posso. Eles depredam a casa inteira, começam a levar embora telefone, mesa, cadeira, dormir no chão, fazer xixi na sala. E é engraçado porque, como eu falei, né, os diálogos eles são muito importantes nesse filme. Todo mundo fica falando para Jennifer Lawrence, ela está lá arrancando os cabelos de desespero, o que estão fazendo com a minha casa, e todo mundo fala para ela, com esses atos de violência, ao mesmo tempo dizendo, ele disse que a gente precisa dividir. Então, ou seja, né, mais uma referência aí bíblica, mais uma referência à religião judaico-cristã. E quando ela tem esse filho, os dois ficam trancados na biblioteca, nessa sala, né? E ela tem medo de deixar ele levar o filho para mostrar para os alucinados que estão do lado de fora, que é muita gente, vocês não têm noção, só vendo o filme quem ainda não viu. Nós temos aqui também minha querida Denise Veras, dando um Teresina presente também. Muito obrigado, Denise, pela sua presença aí. E obrigado aí, um beijo para Teresina. Quando esse bebê nasce, ela fica com medo de entregar para ele e com medo que ele vá levar lá fora para transformar em objeto de idolatria também, por quem está lá para idolatrar a ele, né? Ele, him, né? O grande deus a essa altura, né? O próprio Javier Bardem. Mas ele espera ela dormir, a Jennifer Lawrence dormir, pega a criança e leva lá para fora. E esse é talvez um dos momentos mais angustiantes do filme, porque esse bebê ele é passado de mão em mão e a Jennifer Lawrence correndo atrás, até que o bebê começa a ser desmembrado. As pessoas elas comem a carne desse bebê, ou seja, estão comendo literalmente, né? Comem a carne. Quando a gente aprende no cristianismo, né? A hóstia é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo. Aqui essa questão da carne, né? Do corpo de alguém ungido, digamos assim, é levado literalmente ao limite. E aí ela já não suporta mais, né? A casa dela virou um completo antro de desespero, fanatismo, idolatria, até que ela vai ao porão, fura aquele repositório de óleo e põe fogo na casa. E a casa meio que explode. E ela fica toda carbonizada, mata todo mundo e não acontece nada com o Javier Bardem, que a pega nos braços e fala, né? Eles têm um diálogo como se ela desse a entender que se deu em sacrifício, se deu em holocausto, como é comum na religião, no cristianismo, no judaísmo, enfim, essa questão
de dar-se, né, em holocausto para um outro bem maior, e ela então começa a se desfazer, ela começa a virar cinzas. E ele coloca a mão no coração dela e arranca uma outra pedra, exatamente como aquela que se quebrou antes. E o filme termina com uma outra mulher, que a gente não sabe quem é, nem vai saber, acordando da mesma forma que Jennifer Lawrence havia acordado no início, ou seja, é algo cíclico, né? Regeneração, morte, do pó veio, ao pó retornarás, essa pedra fundamental que é a criação, essas metáforas de Adão, Eva, Caim, Abel, a idolatria que a gente vê em nome da religião, né? De todas as religiões, mas isso permeia o cristianismo, principalmente pela história, né? A Inquisição, enfim. Então, essa foi uma leitura, né, muito interessante que à época foi feita. O filme estava versando aí sobre essa questão da criação, da morte, ou seja, a mãe terra, Gaia, aí, a mãe do filme, tenta reconstruir, mas as pessoas, em nome de uma deidade, destroem, ou em nome de outras coisas. O próprio Darren Aronofsky deu uma declaração na época do filme, dizendo, olha, você tem que... Olha as notícias, é só pegar as notícias. Na América do Sul, alguns turistas mataram 2 golfinhos porque ficaram subindo em cima deles para tirar selfie. É uma obsessão por selfie. A política parece um jogo de futebol. As pessoas parece que usam, né, a sua existência de uma maneira descontrolada, hedonista, consumindo o ambiente em que vivem, consumindo as outras pessoas entre si, né? Então, isso estaria por trás da metáfora de mãe, né, com ponto de exclamação. Agora, eu quero trazer alguns pontos de um artigo publicado no portal Formiga Elétrica, que eu conheço o pessoal de lá, o pessoal muito bacana, é um portal muito legal. Esse artigo eu estou deixando aqui embaixo, né, no comentário, na descrição do vídeo, para vocês irem lá ler e conhecerem também o trabalho do Formiga Elétrica, que é um site sobre games, sobre livros, séries, quadrinhos, cinema, cultura pop em geral, né? E esse artigo foi escrito pelo Daniel Fontana, que eu conheço também, já fizemos trabalhos juntos, né? Um grande abraço aí para o meu querido Daniel Fontana. Ele traz uma interpretação psicológica para o filme, né? Não vou dizer psicanalítica, porque ele vai se remeter muito mais ao Jung aqui do que ao Freud, mas ele vai também lançar mão de algumas coisas da psicanálise. E aí eu quero ler trechos desse artigo para vocês, também oferecendo aí uma interpretação minha e esclarecendo alguns pontos que ele vai pegar, sobretudo da psicologia junguiana, que eu gosto muito, estudo, né? Já falei em várias ocasiões aqui. O nome do artigo é Buscando uma camada mais profunda de significado em mãe. Então, para ele, para o Daniel Fontana aqui, simplesmente usar essa metáfora do Deus Criador, da Mãe Terra e desses personagens que são idólatras, né? Ficam idolatrando aí esse personagem que é um criador, é um poeta, né? Ele vai oferecer uma leitura de um outro ponto de vista, né? Não do ponto de vista religioso necessariamente, ou filosófico, né? Ou filosofia religiosa, né? Diz o Daniel Fontana, a não ser que você... E foi publicado na época, tá, gente? É de 27 de setembro de 2017. O filme tinha acabado de sair, né? Tava super fresco ainda. A não ser que você tenha se ausentado da internet ou fugido para regiões selvagens nas últimas semanas, deve ter ouvido falar qualquer coisa que seja sobre Mãe. O novo filme de Darren Aronofsky segue dividindo opiniões mundo afora. Mesmo aqui, a crítica publicada, e aí tem o link, se vocês entrarem no artigo, tem uma outra crítica que foi publicada antes, né? Tem o link para vocês lerem também. Na semana de lançamento, foi bem desfavorável a esse trabalho. No entanto, também soltamos um artigo que se propôs a analisar os arquétipos inseridos na trama.
Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre a questão do arquétipo, né? O arquétipo é algo fundamental para a psicologia junguiana. O que é o arquétipo? São comportamentos, padrões, né, de comportamentos que nós, segundo Jung, herdamos de nossos ancestrais. A humanidade é regida por arquétipos que foram criados lá atrás, né, na aurora do homem, e que são passados como modelos e a gente aplica-os na nossa vida, e isso é importante numa análise junguiana, a questão do arquétipo, para que o paciente possa também entender o que se passa com ele. Vamos diferenciar arquétipo e imagem arquetípica, tá? Por exemplo, o Super-Homem, o Batman, o Ulisses da Odisseia de Homero, Hércules dos 12 Trabalhos, também da mitologia, Thor, tanto nos quadrinhos quanto na literatura nórdica, são imagens arquetípicas do arquétipo do herói. Então, o arquétipo é uma noção abstrata, é um conceito abstrato, e a imagem arquetípica é como esse conceito abstrato é representado de maneira concreta. Então, o arquétipo do herói, quando vocês virem, por exemplo, o Super-Homem, né, ou, como eu falei, né, a Odisseia, né, de Homero, falando do Ulisses e tal, né, a Ilíada, enfim, né, o Ulisses é da Ilíada, desculpem. Não, é da Odisseia. Bom, enfim. O personagem Ulisses, o personagem Batman, o personagem, sei lá, Rambo, né? Todos eles são imagens arquetípicas, são representações figurativas de um arquétipo que é uma ideia abstrata, né? Então, a gente já, né, contextualiza para que fique mais claro da gente poder conversar aqui a partir desse artigo, né? Então, o Daniel Fontana continua. Espero que já tenha assistido, pois não há como aprofundar qualquer discussão sobre ele sem entregar quase tudo que é visto em sua duração. Verdade, né? Por isso que eu falei, estou fazendo hoje, depois de muito tempo que o filme já foi lançado, que assim eu posso dar uns spoilers aí, sem ficar com peso na consciência, né? Pois bem, qualquer texto sobre o filme se debruça em um aspecto particular, que é a sua relação com o Velho e o Novo Testamentos. Assim como o artigo citado acima, né, o artigo anterior sobre a crítica, se aprofunda nessa leitura. O casal vivido por Javier Bardem e Jennifer Lawrence configura representações da divindade judaico-cristã e da mãe natureza, usando um termo mais direto, né? Não demora para que êmulos de Adão e Eva, Caim e Abel, também se apresentem, criando uma narrativa pessimista sobre a essência corrompida do homem, a vaidade narcisista de Deus e suas consequências. Aqui é importante colocar isso, né? Quando o Javier Bardem ele vai ignorando sempre as rogativas da esposa dele para você vai deixar os caras chegarem aqui, tomarem conta da casa e tal, parece sempre que ele nunca entende o que a mulher dele fala, né? Ele entende, mas finge que não entende, ele dá de louco, né? Como a gente diria. A questão religiosa é evidente, o que provavelmente irrita muita gente. É bom ressaltar que, por irritar, não me refiro a quem simplesmente não gostou do filme e fundamenta isso dentro de um critério justo. Fora isso, é claro que existe quem o interprete como um ataque às bases de suas crenças, mas aqueles que debocham abertamente do que é visto na tela, desprezando qualquer reflexão mais profunda, podem ter outros motivos, inconscientes, inclusive, né? Então, bela introdução aí para poder chegar às questões da psicologia junguiana, né? Então, que tal procurarmos em Mãe seus aspectos menos evidentes, mas nem por isso menos contundentes e perturbadores? Vamos tirar um pouco os holofotes da esfera divina e nos concentrar no homem, com H maiúsculo, ou seja, na humanidade, né? No interior de cada um de nós, fazendo uma leitura junguiana mais do que necessária para os tempos extremistas em que vivemos. Isso era 2017, hein, gente? A gente mal sabia o que nos esperava, né? E aí, um subtítulo, né, dentro do artigo. Não existe Deus senão o homem. A frase acima de Aleister Crowley é perfeita para o caso. Com a enxurrada de análises bíblicas, já temos material suficiente por aí para virar essa ideia ao avesso e complementá-la ao mesmo tempo.
tomando todas as referências arquetípicas que eu falei, né, para vocês sobre os arquétipos, diretas que o filme traz. Vamos assumir que os mitos nada mais são do que veículos dos arquétipos. Exatamente, é o que eu falei, né? Hércules, né, o grande herói, ele é um veículo para a expressão do arquétipo do herói, da força, do ser resoluto, né? Mas esse é só um dos arquétipos, né? Existem vários outros arquétipos. Na verdade, tem um vídeo meu aqui sobre o Alejandro Rodorovsky e o seu estudo sobre o tarô. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre o tarô no sentido de representações arquetípicas, né? Porque eu acho importante, assim como fiz com a questão da ayahuasca, né? Dos povos da floresta e tal, é legal trazer essas coisas que são, às vezes, vistas com certo preconceito para um olhar objetivo, para um olhar fundamentado, né? E o tarô é um deles, né? Afinal de contas, o tarô é um oráculo e os oráculos eles existem na humanidade desde que a humanidade aprendeu a se juntar em comunidades. Já falei aqui dos egípcios, sobre a arte egípcia, os egípcios tinham o seu oráculo, os gregos tinham, os romanos tinham, enfim, né? Então, ainda vou falar um pouco sobre isso. Simplificando, esses paradigmas mentais do inconsciente coletivo, peraí, deixa eu ver se eu não pulei nada. Tomando todas as referências arquetípicas diretamente no filme, mas são veículos dos arquétipos, tá? Simplificando, esses paradigmas mentais do inconsciente coletivo, que são os arquétipos antigos, precisavam de uma manifestação sistematizada, o que deu origem às diversas mitologias, que não por acaso possuem diversas similaridades. Então, o que o Daniel está dizendo aqui para a gente já de cara é o seguinte: na verdade, ao invés da gente pensar nesse filme como uma representação do Javier Bardem como Deus, da Jennifer Lawrence como Gaia, Mãe Terra, vamos olhar para esses personagens como imagens arquetípicas de certos arquétipos presentes na psicologia junguiana. Portanto, a mitologia revisitada por Aronofsky em Mãe também é algo que habita o interior de cada um de nós, independente da crença individual ou da ausência dela. E é verdade, né? Esse viés possibilita uma abordagem muito mais íntima do filme, inclusive rebatendo as descabidas acusações de machismo e misoginia feitas até aqui, é o que eu falei para vocês, né, gente? Vamos tomar cuidado para não ver coisa onde não tem. É importante combater coisas que são maléficas à sociedade, mas não dá para ficar caçando onde elas não estão também, porque daí a gente perde o foco, né? A visão que proponho a partir de agora, no caso do Daniel dizendo, né, é que a alegoria não se limita ao caminho do Gênese ao Apocalipse, como também pode ser percebida como uma representação da psique de qualquer homem. Se entendermos os personagens de Javier Bardem como masculino interno, que é o ânimos, né, e de Jennifer Lawrence como o oposto feminino, a ânima, a linha de raciocínio é natural. Segundo Jung, os dois componentes habitam em todos os seres humanos e o desequilíbrio entre eles pode ser a raiz de alguns problemas do indivíduo, passando longe de questões diretamente ligadas à sexualidade em si. Não tem nada a ver, né? Ânimos e ânima são dois conceitos justamente fundados aí, né, perseguidos por Jung, para definir a composição da psicologia humana, né, da psique humana. Então, ânimos, como está dizendo aqui, né, que é essa força masculina, ela é dotada de várias características, e ânima, a força feminina, dotada também de várias características. Não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com todos nós somos compostos de ânimo e ânima, ânimos e ânima no nosso aparato psicológico, na nossa psique. E para que a gente consiga conviver minimamente de maneira saudável nesse mundo, né, o Jung vai dizer que tem que haver um equilíbrio ali entre essas duas forças, masculina e feminina. Quando há um desarranjo aí em uma delas, está mais pronunciada, aí vai causar, né, o mal-estar, né? E, de novo, não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa, né? É uma concepção muito mais voltada à psicologia do ser, tá? A misoginia feitas até aqui. A visão que proponho a partir de agora é que a alegoria não se limita ao caminho do Gênesis, eu já li essa parte, né? Se entendermos o personagem de Javier Bardem como masculino interno, ânimos, e a de Jennifer Lawrence como seu oposto feminino, ânima,
a linha de raciocínio é natural. Segundo Jung, os dois componentes habitam, tal, já falei da sexualidade em si. Assim, o que é visto na tela pode ser o interior de um homem qualquer, alguém cujo ânimos não está em sintonia com sua ânima e a suprime, ou seja, né, a ignora, porque o Javier Bardem é o que eu falei, ele se faz de louco o tempo inteiro. Ela fala assim, ó, fala para não sentarem na pia, porque ainda não está fixa, não está firme na parede, vai quebrar. Ele ouviu, porque ele está no mesmo lugar que ela, e ele olha e fala assim, oi, o que é? Ou seja, né, ele vai ignorando isso, ele sistematicamente dá de ombros para as coisas que a esposa dele está falando, mas também existe o senso de preservação por ela, porque nos momentos finais do filme, quando o pessoal já está alucinado, destruindo a casa deles e tal, ele vai protegê-la e ele ajuda ela a dar à luz, né, ao bebê. Só que ele depois leva esse bebê e esse bebê é dado em holocausto, né? Com sua ânima superior. Inevitável que ele proteja essa situação interior para que ele projetará, desculpem, inevitável que ele projetará essa situação interior para o exterior, já que criamos verbo mais que adequado aqui, é verdade, né? Porque ao longo do filme todo a gente nunca sabe exatamente a gente sabe que o Javier Bardem é um escritor, mas não sabe se é poeta. Ele fala muito em a minha criação, eu não consigo criar, eu estou com bloqueio para criar. Então, essa palavra criação, ela ganha um sentido dúbio aqui no filme, né? Nosso próprio mundo a partir do que carregamos na psique. Podemos imaginar um relacionamento comum, similar, onde alguém é indiferente à sua parceira em um relacionamento destrutivo. Partindo daí, o ego, aí ele já vai olhar, né, para a psicologia freudiana, que Jung também se vale de conceitos freudianos para poder desenvolver a psicologia analítica dele, né? Partindo daí, o ego, a imagem que criamos como defesa perante o mundo e que costuma nos enganar, costuma não, o tempo inteiro, né? Está descontrolado. Podemos facilmente tomar como metáfora desse ego o comportamento do personagem, cuja inspiração, atributo da ânima, a inspiração é um elemento associado à ânima, a potência e a força feminina, portanto, né? Para Jung. É ignorada até certo momento. Quando finalmente cede a ela, ou seja, quando ele resolve protegê-la, né? A paz logo é destruída pela embriaguez na devoção de seu séquito fanático, que são aqueles fanáticos que começam a chegar à casa dos dois e invadem e tudo. E é interessante porque aquela pedra fundamental, aquele vidro fundamental que eu falei, o caos ele se instaura depois que ele é quebrado. E o final é o resgate desse elemento, né? Então, conforme avança o seu séquito fanático, conforme avança intoxicado por essa situação, mais a ânima é negligenciada. Então, quanto mais, conforme avança, né, intoxicado por essa situação, mais a ânima é negligenciada. Mais a mulher ali, né, o lado feminino acaba sendo silenciado nessa psique, né? Seguindo a personagem de Jennifer Lawrence como uma personificação da ânima, as peças continuam a encaixar-se. Esse arquétipo simboliza a experiência do homem com a mulher. Quando bem desenvolvido, traz a inspiração tão procurada na primeira metade do filme, como eu falei para vocês, e a intuição, que também é outro elemento, né, ligado à ânima, ligado à força feminina. O caso contrário é a apatia, condição análoga à figura masculina do filme até determinado ponto. A ânima positiva é um guia para o homem. A ânima positiva é um guia para o homem, sendo pertinente à apresentação de seus 4 estágios da análise do filme, tá? Então, vamos lá. Então, ele fala, né, a ânima positiva e tal. Eva, o conceito aqui não se liga à personagem de Michelle Pfeiffer. Então, ele está refutando essa questão da Eva como a Michelle Pfeiffer como Eva, né? Michelle Pfeiffer, já que seguimos a terminologia junguiana, a Eva do filme será abordada em um outro momento. Ele vai falar mais lá para frente. Esse estágio inicial é o instinto sexual e biológico. Então, aqui o Daniel está defendendo no artigo dele que, na verdade, essa mulher, ela representa
mais do que uma Eva, né, mais do que uma criação da primeira mulher, é uma imagem arquetípica que diz respeito a esse instinto sexual biológico, que tem a função justamente de preservar a espécie, né? Todos os animais, eles se reproduzem por uma questão de preservação da espécie, né? E isso está posto aqui. E para o Jung isso é muito importante, essa questão do instinto sexual e biológico, né? Que é o que nos mantém vivo em última instância, né? Helena de Troia, olha só que interessante, é outra imagem arquetípica, né? Também contém elementos sexuais, mas está em um nível mais ligado à inspiração, uma musa falando mais diretamente. Ela fica querendo dar conselhos para Jennifer Lawrence o tempo inteiro. Virgem Maria, daí a gente já cai aqui, né? Na religião. É a expressão maior do amor e da devoção com a associação evidente à maternidade. E Sofia, a sabedoria além da santidade. Então, recapitulando os passos da narrativa de Aronofsky, Mãe começa com o aspecto de Eva, ignorado dentro da casa, que nos serve como alegoria de ambiente psíquico. E aí ele continua dizendo, haverá uma ruptura nesta apatia após a crise, claro, que percorre os estágios 1 e 2, Eva e Helena de Troia, portanto, né? O casal se entrega ao sexo intenso, culminando na inspiração dele e na gravidez dela, né? Mas isso é tão abrupto que o ego não tem condições de assimilar e amadurecer. A relação continua problemática, apesar de chegar de uma forma muito acidentada no terceiro nível, que é o nível de Virgem Maria. Então, nossa mãe encarna literalmente a Virgem Maria. Isso também não é bastante para o ego masculino, que não é capaz de entender essa jornada. E por isso, a ânima não chega a atingir seu último estágio. O colapso é inevitável, claro, né? Já que não chega na sabedoria, que é Sofia, o quarto estágio aqui proposto, existe, então, um desmantelamento, né? Uma ruptura, uma fragmentação, né? Uma cisão egóica, né? Agora, voltando à Eva de Michelle Pfeiffer, ela nos complementa nesta história com outro aspecto de maternidade ligado a uma ânima problemática. Ânima, força feminina, relembrando. Em certo momento, o diálogo nos revela, por meio de seu Adão, vivido por Ed Harris, que ela mima demais um dos seus filhos. Olha lá, né? Essa questão do Caim e Abel tem aquela coisa, né? Tem o filho favorito, né? A mãe fálica, conceito que Aronofsky já havia mostrado no ótimo Cisne Negro, e é verdade, né? Que ele realizou antes, dá as caras por aqui através dela. Isso clarifica o atrito entre ela e a personagem de Jennifer Lawrence, que não tem filhos, né? Como eu falei, ela fica todo o tempo querendo dar a entender que se a Jennifer Lawrence não engravidar, ela vai ser trocada pelo homem dela, né? E que ter filhos é uma questão como se fosse uma questão crucial, uma questão que não está aberta a negociações, né? Esta Eva agressiva se contrapõe à representação do arquétipo da boa mãe. Este e outros assuntos relacionados à psicologia analítica podem ser pesquisados no blog da analista Ellen Reis Mourão, Café com Jung. Muito bem, e o artigo vai continuar, mas como eu não quero cansá-los com essa análise, né? Como eu não quero esgotar essa questão, porque aqui no Domingo é Freud, a gente sempre deixa um pouco para depois. Então, é óbvio que outros conceitos que estão nesse filme eu vou trazer em outro contexto e tal. Mas eu estou deixando o link aí para vocês lerem esse artigo na íntegra e saberem um pouco mais sobre esse mergulho na psicologia junguiana, no filme Mãe, a partir da psicologia junguiana, não é? Vamos dar uma lida aqui nos comentários. O pessoal está achando, meu querido Sal, muito obrigado pela sua presença. Vão lá conhecer o canal Pitadas do Sal e faço minhas palavras dele. Ajudem os canais independentes. A gente só conta com vocês. Para vocês é absolutamente de graça se inscrever nos nossos canais. E para a gente vale muito, é ouro, vale mais que ouro. Aliás, por falar nisso, a Jennifer Lawrence fica ao longo do filme o tempo inteiro tomando um pozinho dourado com água, sempre que ela começa a passar mal, porque ela começa a ter umas visões, às vezes,
que é um misto assim de um coração batendo e um feto dentro do útero, né? E ela toma esse pozinho que é dourado, né? Só pegando o gancho aí. Mas muito obrigado ao Sal, ele tem um canal importantíssimo que fala sobre música e sobre música boa. Prestou as homenagens dele aí para Rita Lee essa semana. Tá sempre lá, ele já teve aqui no canal. Vá ver nosso bate-papo sobre a trilogia psicodélica do Rony Von, que está junto o Romero Carvalho, que esteve aqui essa semana falando sobre os evangelhos apócrifos, sobre a gnose. E eu já tive também a oportunidade de estar lá no Pitadas do Sal, um par de vezes aí falando sobre arte conceitual e os Beatles, arte conceitual e Yoko Ono, então é um barato, a gente vai se apoiando aí, né? Ele diz o seguinte: esse filme é cabeça demais, como todo bom Aronofsky, mas eu saí do cinema bastante mexido. É o tipo de filme que você não consegue ficar indiferente. O Aronofsky ele tem esse poder com os filmes dele. Você gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, fazendo ou não sentido para você, você não vai sair indiferente. Alguma coisa vai sair mexida em você, como está dizendo o nosso querido Sal aqui. Olha lá, ó. Fui compreendendo ele aos poucos, com o passar dos dias, complementando com muita leitura e vídeos como os seus, meu amigo, que me ajudaram na compreensão. Sem dúvida, né? A gente oferece chaves interpretativas porque também não tem um conceito fechado. Isso que eu falei para vocês sobre a questão da religião e isso que eu falei para vocês da relação com a psicologia junguiana são dois pontos de vista. Existem vários, né? E o bom filme é assim, o bom filme ele não fecha o livro no final, né? Ele deixa aberto para você terminar de escrever com as suas referências, convicções e interpretações, né? Mais uma vez, parabéns, seu trabalho é muito bom, sou seu fã. A recíproca é mais do que verdadeira, meu querido Sal, né? E ele termina aqui, ó, a gente não sai incólume mesmo, pode crer. Muito bem, gente, estamos chegando ao final dessa live e, obviamente, agradecendo muito a TV 247, que retransmite minhas lives e meus vídeos no canal deles, né? Se você está vendo a reprise dessa live no canal TV 247, venha ao canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva. Deixe aqui a sua inscrição, o badalo da sineta, o joinha, os seus comentários, porque tudo isso é muito importante para a gente ir construindo esta teia, deixando ela cada vez maior e cada vez mais povoada de teiudos e teiudas que muito admiram cultura e que me movem a vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Porque eu disse, eu sou um cinéfilo crônico, mas um curioso contumaz acima de tudo. Muito bem, eu espero que vocês tenham tido um feliz Dia das Mães e que tenham ainda aí até, né, o final do domingo aí um belo Dia das Mães. Curtam bastante, mandem esse vídeo para todo mundo, né? Se você não assistiu ao filme Mãe, agora você já pode assisti-lo um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila, não vai ficar tão perdido ou perdida quando o vir. E nós voltamos ao longo da semana aí com mais assuntos ligados à estética, história da arte, cinema, filosofia, todos os campos transdisciplinares das humanidades. Tá bom, gente? Muito obrigado, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.